Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, levante a sua mão e glorifique ao Rei dos Reis. Meus irmãos, eu estou muito feliz de, nesta oportunidade, poder estar com toda a Igreja do Senhor, mais uma vez, para aqui nessa noite glorificar ao Deus maravilhoso, ao Pai, ao Filho e ao querido e glorioso Espírito Santo de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora, a pastora Loisete, juntamente com todas as irmãs que sempre estão em frente de batalha aqui, que se encontram em nossa retaguarda, que Deus continue a abençoar a cada uma em nome de Jesus. E nessa noite, meus irmãos, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, eu já libero uma palavra profética sobre a vida de vossa pastora e sobre a vida desta igreja. E o que Deus ele tem a fazer a cada um de vocês, e com esta igreja aqui nesta cidade, ainda não é nem o início, ainda não é nem o começo. Você acredita nisso? Glorifique ao governo do Senhor. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, dos versículos de número 39 até o versículo de número 45. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 39 ao versículo de número 45. Como alguns dos irmãos se colocaram de pé, eu vou pedir a gentileza para que os irmãos todos possam se colocar de pé, aqueles que podem, para que possamos assim ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, e dos versículos de número 39 até o versículo de número 45. Os irmãos encontraram, digam amém? Amém. E diz assim, meus irmãos: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou de alegria do meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Amém, meus irmãos? Se assente adorando o nome maravilhoso de Jesus. Meus irmãos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e começamos pelo menos a enxergar uma projeção profética acerca daquilo que os profetas e os patriarcas chegaram ao ponto de falar acerca de nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos uma revelação profética muito maravilhosa quando o próprio Deus chegou ao ponto de pelo menos usar alguns dos principais profetas do Antigo Testamento. Haja visto que Deus ele chegou ao ponto de usar Jeremias aproximadamente 600 a 500 anos antes de Cristo, dizendo da seguinte forma que Jesus ele haveria de vir e seria aquele que de alguma maneira ou outra enxugaria as lágrimas de todos aqueles que estivessem tristes, que estivessem de cabeça baixa. A Bíblia Sagrada diz que Deus ele chega ao ponto de usar o profeta chamado Daniel para falar acerca de Jesus aproximadamente 600 a 500 anos antes de Jesus ele vir para esta terra, de modo que Daniel ele chegou a profetizar que Jesus ele ao mesmo tempo seria aquele que estaria fechando a boca dos leões na cova onde Daniel ele se encontrava. Haja visto que a Bíblia Sagrada diz que Deus ele chega ao ponto de usar o profeta Ezequiel enquanto ele se encontrava cativo lá no país da Babilônia, no Império Babilônico, de modo que Ezequiel estava dizendo para todos que Jesus ele seria a glória do futuro povo de Israel. Mas a Bíblia Sagrada também chega ao ponto de dizer que Deus ele fez questão de usar o profeta como nós conhecemos como o profeta messiânico, cujo nome se chamava o profeta Isaías, onde o mesmo chegou ao ponto de profetizar aproximadamente 700 anos antes de Cristo, onde quando Deus começa a usar Isaías, o próprio Isaías
um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O tempo se passou, os anos se passaram, os séculos se passaram, e agora adentramos no Novo Testamento. Passam-se a época dos profetas, onde passou-se Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e adentramos agora no Evangelho de Mateus, onde ali pelo menos no Rio Jordão, quando o próprio Senhor faz questão naquele momento de quebrar um jejum, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo se encontrava ali naquele exato momento, aonde a voz do Todo-Poderoso dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. A presença do Filho estava ali, e a presença do Espírito Santo desceu em uma forma de pomba corpórea, pousando sobre Jesus de Nazaré. E o que mais me chama a atenção é que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13, no versículo de número 8, ele chega ao ponto de dizer da seguinte forma: que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre, o será eternamente. O mesmo Jesus que ele veio para este planeta chamado Terra aproximadamente 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, e ele está aqui presente conosco nesta noite. Você acredita nisso? Levante a mão e glorifique o Senhor da melhor forma que você puder. Igreja Santa do Senhor ilimitante. E nesse texto que nós lemos aqui, diz a Sagrada Escritura que agora, antes de Jesus mesmo ele vir para a terra, ele é concebido no ventre de Maria. Ou seja, meus irmãos, imagine comigo um determinado ponto daquela época onde uma virgem certamente estava ali, recebendo a presença do anjo, dizendo para ela que ela certamente iria conceber uma criança sem ao menos ela ali haver consumado o casamento da época. Haja visto que ali José achou um negócio tão difícil, um negócio tão complicado, que ele achou por bem sair para não difamar Maria. Mas o anjo do Senhor chegou para José e disse: não temas, José, em você receber a sua mulher, porque o que está dentro do ventre dela é concebido pelo Espírito Santo do meu Filho. E o que aconteceu, meus irmãos, do outro lado? Antes de mais nada, pelo menos uns 6 meses antes, a palavra do Senhor vai dizer que uma mulher chamada Isabel, ao qual ela já estava avançada em idade, já era uma senhora, já era idosa e já não tinha mais os costumes das mulheres daquela época, ou seja, suas regras já não vinham mais, e no momento em que ela se encontrava ali naquele episódio, antes de mais nada, o anjo do Senhor se encontra com Zacarias lá no templo, dizendo para ele: a tua esposa vai dar à luz uma criança. Mas como vai ser isso? Eu não tenho essa certeza, porque eu já sou idoso, a minha esposa já é idosa, e como é que vai ser isso? Aí o Gabriel chega e diz para ele o seguinte: eu sou Gabriel, eu assisto diante do Todo-Poderoso, você está duvidando dessa promessa? E você vai ficar mudo daqui por diante. Ele ficou mudo, meus irmãos, durante pelo menos 9 meses. 9 meses se passaram. Quando ele chega ao ponto de receber uma pergunta dizendo: qual vai ser o nome da criança, João? 9 meses se passaram, qual vai ser o nome da criança? Ele pega ali, quem sabe, uma espécie de uma caneta, escreve na tabuinha e diz: o seu nome será João. E no momento em que ele escreve, a boca dele se abre de uma forma milagrosa e começa a glorificar o nome do Senhor. E meus irmãos, por incrível que pareça, Maria fez uma visita para Isabel. E o que mais me chama a atenção que nessa visita que Maria fez a Isabel, uma das coisas mais interessantes: uma senhora estava grávida, estava idosa, estava grávida e gestante, mas uma moça, quem sabe, de aproximadamente os seus 16 a 17 anos, uma jovem, praticamente ainda uma adolescente, ela também estava gestante. E o que mais me chama a atenção é que o escritor, o comentarista Lucas, chega ao ponto de dizer: você só vai colocar isso no Evangelho de Lucas, que quando Maria, que estava gestante ali do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ela coloca os pés ali na porta da casa de Isabel, e
em que ela sauda Isabel, o que é que acontece? Isabel chega ao ponto de dizer: mulher, que saudação poderosa é esta? Que palavra gloriosa é esta? Porque no momento em que você me saudou e me cumprimentou, eu senti aqui que certamente o menino que eu levo, que eu estou gestante, o João Batista, ele começou a pular, começou a saltar, porque ele ouviu a sua saudação, e Isabel foi cheia do poder de Deus, foi cheia do querido e glorioso Espírito Santo, que já está aqui nessa noite, e você já pode sentir a presença deste maravilhoso Espírito Santo, que já está aqui nos consolando nessa maravilhosa e gloriosa noite, na presença do Todo-Poderoso. O que eu quero vos dizer aqui, meus irmãos, é que quem leva, quem carrega, quem está gestante espiritualmente falando da presença de Jesus dentro de sua vida, mas quem sabe, algumas das irmãs estejam pensando da seguinte forma: mas pastora, eu estou aqui, eu posso até ser nova, posso até ter aí pelo menos uma idade bem, mas não estou grávida, não estou gestante. Não é sobre isso que eu estou falando nesta noite, Igreja Santa e Militante do Senhor. Ou seja, espiritualmente, independente seja homem, seja mulher, todos nós, a partir do momento daquele dia em que você levantou a sua mão e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, o que aconteceu? Espiritualmente você passou a ser um gestante, a ser uma gestante da presença de Jesus dentro do teu coração e dentro da sua vida espiritual. Ou seja, quem leva a presença de Cristo em sua vida, coisas espirituais e sobrenaturais experimentam. Quem leva a presença maravilhosa de Jesus dentro de sua vida, coisa gloriosa e gloriosa experimenta da parte do Senhor. Quem leva Jesus Cristo dentro do teu coração enquanto ele está sendo gestante, ali naquele momento, pode ter a plena certeza que pode vir o que vier na vida, a pessoa tem a presença de Cristo, vai passar por cima de qualquer problema que possa se atravessar na frente dela ou na frente dela, no nome de Jesus. A presença do Senhor é coisa linda, meus irmãos. A presença do Senhor é coisa gloriosa, Igreja Santa do Senhor Jesus. Ou seja, sabe por quê? Porque o próprio Deus diz em Josué, capítulo 1, versículo de número 9, dizendo para Josué: Josué estava com medo, Josué estava aflito, Josué estava temeroso porque Moisés havia morrido e havia passado ali um cajado na responsabilidade para ele, e ele está temendo, e ele está com medo, e durante pelo menos 3 vezes no livro de Josué, no capítulo de número 1, Deus fala para Josué: Josué, não tenha medo, não pasmes e nem te espantes, não pasmes e nem te espantes, não pasmes e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo, por onde quer que andares, Josué. A Bíblia Sagrada diz no profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo e estou contigo ao mesmo tempo. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 28, versículo de número 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Paulo diz em Gálatas capítulo 12, versículo de número 20: agora eu estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu levo comigo, levo na fé pelo Filho de Deus, que se entregou por mim e me amou ao mesmo tempo. Ou seja, quem tem Cristo dentro de sua vida, independente seja homem, seja mulher, seja cristão, seja cristã, pode ter a plena certeza que quem está gestante da pessoa bendita de Jesus, haja o que houver, você vai vencer qualquer dificuldade no nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso e quem acredita, joga a mão para cima e dê o melhor glória a Deus se você puder esta noite. Sabe por quê, meus irmãos? Quem tem a presença do Senhor não teme mal nenhum que possa vir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o próprio Deus estava com Abraão, e Abraão precisou pelo menos de 318 homens para libertar o seu sobrinho, porque a presença do Senhor estava com ele. A Bíblia diz que Moisés só bastou na presença do Senhor para pegar ali pelo menos aquele cajado e usar como controle remoto diante do mar vermelho para
para o outro, o povo passar a pés enxuto e lá do outro lado. Miriam, a história vai dizer uma coisa interessante, meus irmãos. Que Miriam, ela tinha pelo menos 83 anos de idade, quando ela passa do outro lado do Mar Vermelho, e ela pega o tamboril e começa a bater junto com as outras mulheres e começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Enquanto isso, em pleno século 21 que nós vivemos hoje em dia, existem pelo menos 3 tipos de doença que é considerado hoje em dia, em pleno século 21, que é considerado as doenças do século. Haja visto que é exatamente a depressão, a ansiedade e o estresse. E por que não dizer, meus irmãos, que muitos jovens hoje em dia, com menos de 20 anos para baixo, ou até mesmo crianças, já estão sofrendo com isso, de todo este mal deste século, infelizmente falando. É jovem e até mesmo criança entrando em suicídio, querendo acabar com a sua vida por conta de um estresse, por conta de até mesmo uma ansiedade, por conta da depressão que já está afligindo a sua vida. Mas nessa noite, o que mais me chama a atenção é que o Espírito Santo do Deus vivo, ele te dá uma regra, ele te dá uma dica, ele te dá uma direção. Quer vencer qualquer tipo de mal deste século, é só você adentrar em uma igreja pentecostal semelhante a essa, que tudo isso passa, que tudo isso vai embora, que tudo isso não permanece de jeito nenhum. Entrou aqui, começou a glorificar, exaltar o nome do Senhor. Você entra de cabeça baixa, mas sai de cabeça erguida glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E meus irmãos, e a Bíblia mostra que Moisés, usado por Deus com a presença do Senhor, fez aquele prodígio maravilhoso. A Bíblia diz que o próprio Sansão, com a presença do Senhor, com uma queixada de jumento, matou pelo menos 1000 homens, os quais eram os piores inimigos de Israel, cujo nome se chamava os filisteus. Não precisa muito para você vencer as adversidades do seu dia a dia, de jeito nenhum, meus irmãos, porque só a presença do Senhor é o que nos basta sobre toda a nossa vida. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem a presença de Deus dentro do teu coração, a presença de Cristo já vale tudo. Você pode não ter um bom carro do ano para você pegar e se locomover, mas você pode ter a plena saúde para vir para um lugar abençoado desse, adorar e glorificar o nome do Senhor. Você pode não ter uma casa daquela que seria exatamente do seu gosto, como uma mansão melhor aqui na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, mas não tem nenhum problema. Você tendo a presença de Cristo, você tem a certeza de que na eternidade você vai pisar em ruas de ouro, você vai andar por vários lugares lá, e tem uma mansão espiritual separada para mim e separada para você. E aí, sobre Igreja Santa do Senhor Edificante. Quando nós observamos acerca de uma pessoa que leva, como prova bíblica, de uma pessoa que leva a presença de Cristo dentro de sua vida e dentro do seu coração, eu começo a viajar pelas páginas das Sagradas Escrituras e eu consigo identificar biblicamente uma pessoa que conseguiu, pelo menos, injetar e incorporar a presença de Jesus dentro de sua vida, o qual foi o apóstolo Paulo. Haja visto que ele mesmo chegou ao ponto de dizer no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Jesus estava vivendo nele, ele teria estrutura para suportar os momentos difíceis da vida dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 16, o versículo de número 25 até o 33, que Paulo, junto com Silas, estavam em uma cidade chamada Filipos da Macedônia, e ali Paulo começou a perceber uma coisa diferente, uma coisa diferenciada. Sabe qual foi? A jovem adivinhadora, que dava muito lucro para os comerciantes daquela cidade, chegou e começou a dizer o seguinte, durante vários dias: estes homens são os filhos do Deus vivo, são autoridades de Deus aqui na terra. E Paulo começou a achar um negócio muito esquisito, e quando Paulo teve o discernimento espiritual de que aquilo não vinha de Deus, o que ele fez? Expulsou o demônio daquela jovem, e ela foi milagrosamente liberta pelo poder do Espírito Santo. Mas os comerciantes acharam bem, pegaram os dois e
E a Bíblia diz que perto da meia-noite, os dois começaram a louvar e a orar diante do Senhor. E enquanto agora, meus irmãos, imagine comigo, volte a sua mente para aquela época. Imagine, meus irmãos, se é na época de hoje. Imagine da seguinte forma: você apanhou, você falou no nome de Jesus, você foi usado por Deus para libertar uma pessoa das mãos do inimigo, das mãos de Satanás, e ali, por incrível que pareça, você ainda leva uma surra, você apanha por amor a Cristo. O que acontece com você? Se é pelos crentes de hoje, infelizmente todos nós desviaríamos, mas Paulo e Silas não, eles tinham uma estrutura com a presença do Senhor tão violenta e tão forte, que os dois, naquela, permita a minha expressão, meus irmãos, como diz o adágio popular hoje, na pindaíba que eles estavam vivendo, eles começaram a louvar e glorificar o nome do Senhor e orar. Agora imagine comigo o seguinte: eu imagino, meus irmãos, fazendo aqui pelo menos o meu paralelo mental, a minha conjectura, que Paulo, que se encontrava ali, todo sangrado, todo machucado, todo açoitado, começa a puxar o diálogo com Silas e dizer o seguinte: olha aí, Silas, vamos fazer o seguinte, diga, Paulo, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui todo arrasado, nós não temos mais nada a perder, vamos começar a louvar e a orar diante do Senhor. Mas Paulo, nós estamos aqui com as mãos amarradas, pés amarrados, costas açoitadas, machucadas e sangrando, e você ainda diz de nós orarmos, louvarmos o nome do Senhor. Mas eu imagino Paulo, na minha conjectura, dizendo o seguinte: é bem verdade, Silas, que as mãos estão amarradas, estamos presos, as costas machucadas, estamos aqui, os pés estão amarrados, estamos aqui, e os olhos não estamos vendo nada. Mas como é que está a boca? Como é que está a língua? A boca ainda está livre. Então não vamos perder tempo não, vamos começar a louvar e vamos começar a orar. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, os dois orando, um orando de um lado, o outro buscando e louvando do outro canto, a Bíblia diz que veio um terremoto tão grande que começou a abalar os alicerces daquele cárcere, que as portas foram milagrosamente abertas. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não sei qual é o problema, meu irmão, não sei qual é a dificuldade em que você está aprisionado ou aprisionada, meu irmão e minha irmã, igreja santa e militante do Senhor. Mas nessa noite eu quero dizer que pelos olhos da fé, pelo poder da tua adoração e do teu louvor e da tua oração, as portas do mundo espiritual já estão sendo abertas em nome de Jesus. A porta dessa dificuldade, em nome de Jesus, pode ter a plena certeza que daqui por diante vai ter porta de solução, vai ter porta de cura, vai ter porta de milagre, tudo será aberto em nome de Jesus. E nessa noite você toma posse, levante a mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo teve estrutura para suportar aquele momento difícil. E segundo ponto da vida de Paulo, Paulo está sendo levado para Roma. E no capítulo de número 28, quando Paulo deveria ser julgado, sabe o que aconteceu? Paulo vai cair em uma ilha chamada Ilha de Malta. E enquanto Paulo se encontrava lá na Ilha de Malta, o que foi que aconteceu? Paulo, ele viu que a situação lá estava difícil, o frio estava muito grande, e ele fez questão de ajudar aqueles povos bárbaros para pegar os gravetos, para lhe fazer a fogueira. E o que aconteceu? Uma serpente veio e pegou na mão de Paulo e não soltava mais de jeito nenhum, e Paulo começou a se balançar e jogou ela no fogo. E os bárbaros começaram a pensar o seguinte: olha, esse homem aí certamente é um homem prisioneiro, é um homem fugido, foragido da justiça, e ela não deixa viver de jeito nenhum, vai morrer daqui a um tempo. Imagine, meus irmãos, Paulo recebeu ali a picada da serpente, daquela cobra. Naquele momento o veneno talvez começou a circular, mas passou uma hora e nada, passou umas horas nada, 12 horas se passaram, eles pensando, vai ter que ser o dia todo, 24 horas, 24 horas se passaram e nada, o dia todo, o mês inteiro e nada de Paulo morrer, porque ele tinha estrutura, e a presença do Senhor estava com Paulo naquele exato momento. E nessa noite, sabe o que eu tenho a te dizer? Nenhum veneno do inimigo, dessa serpente peçonhenta, vai se circular dentro da tua vida e dentro do teu coração, porque você está imunizado com a vacina da eternidade e com a presença de Cristo. Aleluia. Mas em terceiro lugar, na vida de Paulo, como ele tinha estrutura por conta da presença do Senhor, sabe o que aconteceu? Chegou o fim da vida de Paulo, e ele, buscando a Deus, orando, vigiando, jejuando, lendo a palavra, meditando na palavra, tendo estrutura, chegou o momento de Paulo morrer. E agora
Roma. E enquanto ele está lá em Roma, já para ser julgado, para ser levado, para ser decapitado, pescoço cortado, porque um soldado romano, ou seja, um cidadão romano não podia ser crucificado igual um judeu, e ele tinha que ser decapitado. O que aconteceu lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 6 ao versículo de número 8, Paulo demonstra a sua última estrutura para com Cristo e para com a sua fé e a sua vida espiritual, quando ele chega ao ponto de dizer: Timóteo, eu estou perto de ser oferecido como um sacrifício vivo, como libação diante do Senhor. Mas tenho, porém, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e eu guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto e justo juiz, dará tão somente a mim, como também para todos aqueles que amarem a sua vida. Agora, olha aqui para mim, por gentileza. A história nos diz que na época do apóstolo Paulo, em que ele estava sendo colocado para ser julgado e ser decapitado ali pelos soldados romanos e a guarda pretoriana romana, o próprio imperador na época era o nome de Nero. Era um sujeito maluco, um sujeito louco, um sujeito terrível, que mandou ali perseguir os cristãos e principalmente a Paulo. E a história diz que este Nero, ele se suicidou, ele se matou, ele deu um fim na sua vida e morreu ainda louco. Por quê? Porque mandou ali perseguir uma classe de pessoas que teriam que ser ali pelo jeito intocável diante do Senhor. Ou seja, o homem tinha de tudo diante do Império de Roma. Tinha dinheiro, tinha casa, tinha palácio, tinha o seu descanso, o qual ele tanto desejou, mas infelizmente ele deu um fim na sua vida naquele episódio. E o que aconteceu com Paulo? Enquanto Paulo, Nero não tinha a presença de Jesus, mas enquanto Paulo tinha, ele disse: não tem problema, eu estou aqui, a minha fé está guardada, você morto, mas não tem nenhum problema, eu vou passar para a eternidade diante do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é essa certeza que nós temos, igreja do Senhor, de que um dia vamos deixar tudo nessa terra e vamos em busca de uma nova maratona celestial, a glória celestial. E eu tenho a plena certeza que se a trombeta do arrebatamento tocar nessa noite, o primeiro que vai subir sou eu. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê a igreja que vai subir? E a Bíblia diz, meus irmãos, que Maria, por conta dela ter a presença de Cristo, a presença de Jesus, do Filho dela, dentro do seu ventre em sua vida, ela foi até o fim. E até mesmo enquanto Jesus se encontrava na cruz do Calvário, ela estava ali firme ao mesmo tempo, esperando como um filho morresse, para que ela pudesse ali ao mesmo tempo ver o seu último suspiro. Mas o que aconteceu? 3 dias se passaram, e ela foi uma das primeiras mulheres a ter a presença do Filho. E nessa noite eu encerro aqui dizendo para você, meu irmão, e para você, minha irmã, é momento difícil que você está atravessando, não sei qual, e não precisa vir me contar, e não precisa vir contar até a pastora, não importa qual seja. É difícil o seu momento, eu te pergunto, você tem o próprio Cristo gestante formado dentro do teu coração? Não temas, você vai ter estrutura para passar por esse momento difícil e esse momento conturbado. Mas pastor, não está difícil, mas eu digo para você, vai vir dias de vitória e de cântico novo na tua boca. Mas pastor Erasmo, como é que o senhor confirma isso? Eu estou vindo a última vez para a igreja porque o momento está tão difícil, eu tenho a presença do Senhor na minha vida, mas o momento está tão difícil que eu quero abandonar a casa do Senhor, quero abandonar a presença de Deus, porque parece que eu oro e nada acontece, parece que eu louvo a Deus, busco a Deus em oração e o céu está de bronze e nada acontece, parece que a oração não passa do teto dessa igreja, mas você chegou aqui e a palavra do Senhor encerra para você dizendo, lá em Cantares, capítulo 2, versículo 10 ao versículo de número 12, da seguinte forma: e eis que passou o inverno da tribulação, a chuva da adversidade cessou e se foi, nascem